Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na presença do grande amigo Carlos Eduardo, o grande estagiário, o maior estagiário do estado do Pará. Ele está no 10º período de direito, já está aprovado na OAB, está aguardando essa semana as notas para fazer a colação de grau e, de fato, se tornar um advogado. Mas o que nos chamou a atenção para convidá-lo a participar do podcast para fazer direito é trazer sua experiência como aluno de uma universidade de direito e quais os caminhos que as pessoas que estão adentrando na seara jurídica devem percorrer. Quais são as dicas, os conselhos que você pode deixar para essas pessoas. Desde já agradeço você estar disponibilizando seu tempo e conteúdo para agregar nosso podcast. Imagina, doutor Paulo, o prazer é meu. E antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, porque estar aqui num ambiente que tantos juristas do estado do Pará, de fora, do Brasil inteiro, também já estiveram, e hoje o senhor teve essa grande oportunidade de chegar aqui e me disponibilizar do seu tempo igualmente e dizer, Cadu, vem aqui, vamos conversar conosco, e para um mero estagiário que eu sou, eu digo que é um patamar que eu jamais pensei em chegar. Então, muito obrigado pelo convite, doutor Paulo. Doutor, conte para as pessoas que nos ouvem qual a tua história, sua origem, de onde você veio, o que ele fez lhe levar para o direito, quem são os seus pais, se teve alguma influência, se não teve, e por que esse direcionamento específico para a área criminal, e se isso é correto ou não. Vamos por parte então, doutor. Então, vamos rememorar um pouquinho. Na verdade, eu venho de uma família de educadores. Minha mãe, minha avó, minhas tias, meu próprio avô também, sempre foram dessa área da educação. Meu avô foi diretor de escola aqui em Belém, minha mãe também trabalhou nessa parte, minha tia ficou um pouco mais na área de coordenação, mas se eu ver, todos dentro da pedagogia e voltado para a educação. Quando chegou por volta de 2012, 2013, quando eu estava saindo já, portanto, do ensino fundamental, Fundamental 2 indo para o ensino médio, eu comecei a pensar no que eu queria fazer. Originalmente eu até enveredei um pouco por essa área, eu pensei em ser professor de história, mas digo, não tenho talento, não tenho didática de ensino, para ser só mais um professor, entre aspas, com todo respeito, meia boca, vamos ficar por aqui. E aí, eis que chega 2015, eu estava no 9º ano do Fundamental, e eu assisti pela primeira vez o Dr. Américo na televisão. E aqui eu faço um outro recorte. O Dr. Américo ele sempre teve um contato muito grande com a minha família, foi ele que, inclusive, deu o nome da minha mãe, tinha uma amizade muito grande com o meu avô e com a minha avó, só que eu nunca parei para prestar atenção no que o doutor Américo Leal fazia. É o tio Américo, tudo bem. Quando chegou 2015, salvo engano, era o caso do assassinato do deputado Nassar, se não estou enganado. Talvez a memória falhe um pouquinho. E aí eu lembro de assistir na televisão. Estava passando o jornal, estava almoçando e apareceu na televisão lá, dando entrevista. E eu lembro que eu fiquei muito encantado, chamou muito a minha atenção, a beca. Ele estava usando beca e estava dando entrevista. E aí eu fiquei pensando, disse, o que é isso que o tio Américo faz? E aí eu lembro que no final da reportagem, o jornalista que estava lá, o âncora que estava no jornal, ele anunciava, a sessão continua no Fórum Criminal de Belém, tem transmissão na internet, e foi aí que eu fui acessar o site do TJ, salvo engano, começou a transmitir em 2014, foi em 2015, e a partir daí que eu comecei a ver o que era que ele fazia. Eu lembro de assistir a sustentação dele, eu fiquei encantado, eu disse, rapaz, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. E aí começa a ter um direcionamento específico para o direito criminal, e não só o direito criminal, mas a parte do tribunal do júri. Só que aí, voltando, como você estava falando sobre o direcionamento, sobre família, o que fazer, eu comecei a pensar, lá em 2015, eu tinha 13 anos, saí da escola em que eu estava, fui para o ensino médio numa outra escola. Eu comecei a pensar quais são os riscos e quais eram as coisas que eu tinha que alterar na minha vida para poder ingressar nessa seara. Então, por exemplo, cheguei no ensino médio, ninguém sabia o nome do meu pai, ninguém sabia o nome da minha mãe, onde eu morava, data de aniversário, por exemplo, por mais bobo que possa ser, as pessoas até hoje não sabem, porque eu gosto de me precaver. Uma coisa é você estar na presença dos seus amigos, de pessoas que você confia, e outra é você estar num ambiente um pouco mais aberto, que você não sabe quem é que está ao seu lado, e que ainda mais agora que a gente trabalha já efetivamente na área, se torna um perigo para todo mundo. Então, eu gosto de me precaver. Eu digo que quem não sabe as informações, ou quem muito não sabe, não tem o que contar. Então, eu tenho uma vida muito restrita. Se você me acompanha pelo Instagram, você pode ver. As minhas postagens no Instagram, às vezes, lá na minha faculdade, geralmente voltado para o trabalho, um post, alguma coisa que a gente faça, mas nunca eu posto, olha, eu estou aqui em casa com a minha avó, a minha mãe, esse aqui é meu tio, não sei o quê, porque a gente não sabe quem é que está vendo. Então, por exemplo, você pode até mesmo defender um determinado tipo de cliente, mesmo sendo um mero estagiário, o cara te marcar e a galera que não gostar desse sujeito, ele vai querer tirar satisfação com você. Como já aconteceu o caso no escritório, do meu chefe sofrer ameaça, por aí vai.
Então, são coisas assim que você tem que ter um certo resguardo. Então, eu gosto muito de proceder dessa forma. Então, passei o ensino médio todinho dizendo que eu ia fazer comunicação social. O pessoal dizia, não, o Cadu vai fazer o quê? Eu digo, não, vou ser radialista. E aí o pessoal, não, realmente, a voz do Cadu até que é bacana, compraram essa ideia. Quando chegou no dia do vestibular, foram procurar o meu nome na parte de comunicação social, não acharam. Acharam no direito e ninguém entendeu nada. Porque até então, eu não falava que eu ia fazer direito. O que se tinha muito e que às vezes as pessoas desconfiavam era, o Cadu vai fazer uma redação, ele traz uns dados de crimes passionais, mas de onde que ele tirou isso? Eu digo, não, porque eu peguei um repertório sociocultural, como se tem muito essa história hoje, é repertório sociocultural do Enem e tal. Tinha muito essa ideia, esse direcionamento, mas as pessoas não imaginavam. E aí, ingressei em 2019 na faculdade, fiquei de 2019 até 2020, que teve a pandemia, enfrentamos essa pandemia aí durante 2 anos, e quando foi em 2022, eu retorno para a minha faculdade e retorno para o escritório em que hoje eu estagio, já com carteira de estagiário, por aí vai. Então passou a ser uma atuação mais ativa. E em setembro, meu chefe me deu uma grande honra. Posso falar o nome dele? Lógico, Claro, deve. doutor Breno Lins, um ser humano fantástico a quem eu sempre tenho muita gratidão. E ele me deu a grande oportunidade da minha vida, lá em 27 de setembro de 2022, de fazer o meu primeiro júri. E foi um momento muito especial para mim, porque tinha eu, doutor Artêmio, ele, doutor Breno Lins e o doutor Américo. Então, são 3 pessoas ali que serviram de inspiração para mim e a quem eu tenho uma gratidão muito grande. Aí só imagino que o estagiário fazer isso. Você vai lá e você vai começar. E ali, para mim, foi o momento de maior realização da minha vida. Tanto que eu até falei, quem quiser ter no feed do Instagram, eu comento isso, que se no dia seguinte dissessem, Cadu, acabou, deu um problema na sua faculdade, você não vai mais poder cursar direito, eu digo, então tá bom. Eu fiz aquilo que eu queria. E a partir daí começou a surgir. Logo depois tive contato com o doutor Bulhosa, que também colocou para fazer um outro júri, teve os eventos da imersão jurídica, e a gente vai seguindo. Basicamente é essa a minha história. Quantos júris você já participou? 5, doutor. Entre 2022 e 2023. Foram 2 em 2022, 2 com o doutor Américo, aí 3 esse ano. 1 em junho, 1 em setembro e 1 em outubro. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta interessante aqui. Você, quando entrou na faculdade, você já sabia que queria fazer a área criminal? Sim, senhor. Por que dessa pergunta? Porque nós tivemos o prazer também de conversar com o Américo, Sim, tributarista, acompanhei. e ele disse também que quando ele entrou na faculdade, ele já sabia que queria atuar na área tributária. Você já entrou na faculdade sabendo que queria atuar na área criminal. Tu acha que isso já dá uma grande vantagem frente aos outros acadêmicos de direito? Na verdade, não, doutor Paulo, porque depende muito da forma como esse estudante ele vai se portar. Aqui eu vou fazer um outro recorte. Quando a gente fala de direito criminal, o Brasil, infelizmente, ele tem uma versão completamente diferente do que aparece nos filmes americanos. Só que, para o senso comum, digamos assim, o sujeito chega e diz o seguinte: eu quero ser advogado criminal porque eu vou lá para um júri, eles acham que tudo se resume a júri, eu vou dar um argumento maravilhoso, eu vou chegar com uma tese maravilhosa, eu vou jogar assim, todo mundo vai ficar na plateia surpresa. Isso é coisa de filme americano. No Brasil não funciona dessa forma. Então, independentemente de você entrar na área criminal, de você desejar trabalhar na parte civil, você tem que ver se você tem aptidão. Por exemplo, eu posso gostar muito de música clássica, mas eu não sei tocar violino. Não é porque você tem um gosto por aquilo que você vai ter aptidão. São coisas diferentes. Então, por exemplo, a depender da faculdade que você ingresse e daquilo que você queira traçar, seja em projetos à parte de extensão, seja na própria faculdade, tem gente que entra nessa galera ali de centro acadêmico, essa parte um pouco mais política, e aí já muda tudo, o sujeito que ia querer cursar alguma coisa, não, agora já tem uma pretensão política. Outros que já são mais voltados para a área social, então querem ingressar nessa parte de projetos sociais, depende muito. Agora, você pode, inclusive, também querer ir para a área acadêmica, você quer ser professor, e aí você já tem que começar a pensar em produzir artigos para depois tentar um mestrado, um doutorado. Tudo isso depende muito das experiências e das influências que esse estudante vai ter ao longo da faculdade. Eu, por exemplo, tive excelentes professores em processo civil, tive excelentes professores em direito tributário, tive excelentes professores também na parte penal, e acabou que, como eu já tinha essa delimitação, essa ideia anterior, não me influenciou tanto. Mas eu posso dizer que se pelo menos hoje eu gosto de direito penal, alguma coisa de civil, alguma coisa de tributário eu sei por influência deles, que são grandes mestres, sem dúvida alguma. Como que a pessoa consegue identificar qual a área que ela deve seguir no curso de direito? Porque o direito
um leque muito amplo, né? Sem de dúvida possibilidades. Então, como que ele poderia analisar qual que seria o caminho a se percorrer? A gente percebe que muitas pessoas que... Por que eu perguntei Não, a tudo pergunta bem. anterior? Tem muitas pessoas que entram na faculdade e quando forma, ainda não sabe qual o segmento que querem percorrer do direito. Aí se aventura em várias searas e de maneira rasa. Então, ou seja, acaba que Sim, não consegue ter sucesso em exatamente. lugar nenhum. Então, eu acredito que o caminho mais correto é a pessoa tentar identificar a área que ele tem mais afinidade e tentar aprofundar nesse tema. Exatamente. E qual é a sua perspectiva sobre esse tema? Justamente isso que o senhor falou, concordo plenamente, doutor Paulo. A grande questão é que se o sujeito ele não tiver uma medida proativa, ou seja, se ele não tentar ingressar em determinados núcleos, núcleo de prática jurídica, às vezes se ele também quer participar de atlética, ele quer participar de alguma coisa, por que eu estou falando isso para o senhor? Porque se você ficar 5 anos na faculdade só chegando lá, fazendo o mínimo possível, chegando, assistindo aula, copiando e passando, sendo aprovado, você vai ser um bacharel em direito, só. Se você não construir relações dentro da faculdade, se você não se testar, se você não tentar ao menos verificar se você tem um mínimo de aptidão para alguma área, vai passar 5 anos, que as pessoas acham que demora muito tempo, mas não. Isso daí, 5 anos, um estalar de dedo já foi. E quando a gente vai ver, o sujeito não tem a menor capacitação em alguma área, o mínimo que seja. Às vezes ele sabe escrever alguma coisa, graças a Deus, a gente não tem um problema do analfabetismo funcional aqui. Noutras, ele simplesmente chega e diz, eu acho que eu gosto disso e pronto. Só que aí vem um detalhe muito importante, porque quando ele for prestar o exame de ordem, ele vai ter que escolher uma área. Passou 5 anos, não se especializou em nada, ou pelo menos não tentou buscar o conhecimento aprofundado em nada, e aí? É por isso que eu digo, é importante ao menos, doutor, o senhor tentar algum estágio. E eu não falo estágio remunerado não, porque isso, até como nós estávamos conversando anteriormente, parece que o sujeito ele entra no curso de Direito, ele quer fazer um estágio, no ano seguinte ele quer estar com uma Mercedes e uma BMW. Parece que o fator monetário vai muito em cima. E não é isso. Você vai para um estágio ou para qualquer coisa que você se dispõe a aprender, é literalmente para isso. Você tem que aprender. Eu achei interessante, como eu mencionei aqui, até para compartilhar com as pessoas. A pessoa estuda 5 anos, às vezes até mais tempo, pagando. Todo esse tempo Exatamente. pagando. Quando ele vai fazer um estágio, a primeira coisa que ele quer saber é qual a remuneração que ele terá do estágio. E eu acredito que no estágio é onde que ele vai ter o maior grau de aprendizado, ou seja, maior Exato. profundidade no aprendizado. Concordo plenamente com o senhor. Mas aí que está, o conhecimento não tem preço. As pessoas não têm essa perspectiva. E aí o sujeito passa, de novo, 5 anos na faculdade, não tentou um estágio num órgão público, por exemplo, não tentou pedir oportunidade, não foi acompanhar um advogado, algum colega, alguma coisa que faça nessa parte ativa de fórum, de diligência, para tentar ver se ele gosta daquilo, pelo menos. Porque pode ser que ele não goste. Aqui nós estamos falando sobre a perspectiva da advocacia. Mas tem gente que quer ser delegado, tem gente que quer ser promotor, assessor, analista, por aí vai. Ele tem que ver o mínimo possível desse leque, dessa amplitude toda que nós temos dentro do curso de Direito, para poder se encaixar em alguma área. Mas também, se ele quiser fazer 5 anos só para pendurar um diploma na parede e dizer pai, mãe, está aqui, concluir a faculdade, opções, tudo bem. Aí vem para aquela velha história que as pessoas ficam comentando. O mercado está saturado, o mercado não tem oportunidade, é muito complicado. Não é questão de ser muito complicado, de ter vários profissionais. É que as pessoas acham que hoje em dia, cursando Direito, 5 anos de graduação e conseguindo aprovação no exame de ordem, no dia seguinte eles vão estar ricos e milionários. Não é assim que funciona. Você tem que dispor do seu tempo, você tem que se especializar em alguma área, porque a advocacia generalista, hoje em dia, a gente sabe que é um grande perigo, porque o sujeito diz que ele faz um monte de coisa, quando acaba ele não faz nada direito, ele tem um conhecimento pífio. Para chegar ao nível, hoje em dia, nós sermos a seccional ou a ordem que tem o maior número de advogados, e você continua vendo erros crassos no judiciário, muitas vezes por falta de preparação técnica. E essa preparação técnica, ela não começa quando o sujeito recebe a carteira, ela começa no primeiro dia de faculdade. Então, se você não tiver essa visão ampla, em 360, paciência. Você não vai conseguir fazer nada. As pessoas, às vezes, entram, e aqui eu faço um recorde novo, doutor Paulo, de achar que no primeiro semestre de faculdade você vai estar lá só para ir para a festa, dizer que eu sou universitário, apresentar a carteira e pagar menos num bar da vida. Não é assim que funciona. Primeiro, se você já entrou na faculdade, a gente pressupõe que houve um exame vestibular. Várias pessoas tentaram a vaga. Por alguma ocasião, você conseguiu passar. Parabéns. Você não vai honrar a vaga que você está ali? Quer dizer, você passa 3 anos no ensino médio, chega ao final, presta um exame vestibular, você é aprovado.
E no primeiro semestre de uma faculdade, que já é um outro tipo de ensino, é uma outra vida, ninguém vai chegar para você e vai dizer, meu filho, pelo amor de Deus, copie, olha aí, tem que passar. Não, o professor vai dar o conteúdo e pronto, se vire. E aí o sujeito quer ficar só preocupado com parte de festa, quer tirar foto e postar, estou aqui estudando para a prova, quando a gente sabe que tem... Você já viu isso na rede social? Tem galera que pega, o sujeito pega aqui como se fosse esse cenário maravilhoso que a gente está aqui, ele pega e tira foto espontânea estudando. Peraí, meu amigo. É muita mídia e pouco conteúdo. Aí acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Mas a gente tem que entender também que existe 2 cenários, né? Sim, sim. Porque existe o cenário do estudante que só fica por conta do estudo e tem o cenário também das pessoas que têm atividade laborativa e condicionalmente também, concomitantemente, ele tem a questão do estudo. Então, ou seja, aquela pessoa que trabalha o dia todo e estuda à noite. Que é uma situação extremamente louvável. Sim, sim. E não tem a possibilidade de estar estagiando. Não, mas E aí, qual seria essa situação? É justamente esse recorte. É justamente esse recorte, doutor Paulo. Aqui a gente está falando do estudante. Eu não estou falando da pessoa que tem que trabalhar, que tem que fazer toda uma parte para poder ter a sua própria subsistência. É a pessoa que teve a oportunidade de estar numa faculdade, independentemente de se é particular ou se é pública. E o sujeito ainda tem uma mentalidade de ensino médio de achar que a vida é brincadeira, festa e por aí vai. Não é assim. E agora, voltando à sua pergunta sobre as pessoas que estudam de noite porque tem que trabalhar. Aí a gente entra num cenário de que você poderia, ao menos, acompanhar alguma audiência num período que seja um contraturno do seu trabalho, ou então de buscar algum tipo de grupo de pesquisa, de extensão, para no mínimo você estabelecer relacionamentos, network. E a partir daí, quando você começa a trabalhar o seu nome, independentemente se é na área acadêmica, independentemente se é na área jurídica propriamente dita, na atuação prática em si, você começa a buscar oportunidades e visualizar eventos ou ocasiões em que você possa aprender e ter relação com essas pessoas. Porque a gente sabe que, nesse cenário que você está falando, não vai adiantar o sujeito largar o trabalho dele, senão ele morre de fome. E tal qual não vai adiantar ele só trabalhar, aparecer no evento e não ter também o estudo técnico. É um exercício de conseguir conciliar tempo formidável. Eu tenho muito respeito por quem faz isso. Porque a gente vê que ali o sujeito está batalhando, está ralando. Ao passo que outros estão vivendo no flusor e achando que a vida é uma pura ilusão. É complicado. Doutor, como é que foi a tua experiência de ir na rádio com o doutor Mário Paiva? Grande doutor Mário Paiva. O doutor Mário é uma pessoa fantástica. Não sei se eu posso falar o nome do programa que eu estava lá. Pô, não, pelo amor de Deus, não vai dizer que é concorrência. Não tem esse problema, não. Pois é, doutor Mário Paiva, eu tinha gravado um vídeo convidando a galera para ir para a terceira imersão do doutor Humberto Bulhosa. Ele me mandou uma mensagem, pô, Cadu, você não quer vir aqui na rádio para a gente conversar sobre o estagiário, a figura do estagiário? E aí, agora, no mês de outubro, eu tive essa oportunidade de ir lá no programa Conexão Cultura com o doutor Isidoro Calixto. A gente bateu um papo lá, conversando um pouquinho sobre como é que funciona a vida do estagiário, como é que tem essa atuação, como é que é a vida dentro da faculdade. Foi uma experiência fantástica. Graças a Deus, a gente teve um retorno muito positivo disso. Falando da vida do estagiário, quais seriam as dicas principais que você poderia direcionar os acadêmicos de direito? Primeiro de poder tudo, pontuar assim, para ficar bem legal. Primeiro de tudo, humildade. O sujeito acha, doutor Paulo, que no primeiro dia de faculdade dele, ele vai vestir um terno, ele vai colocar um vadimeco embaixo do braço e ele vai dizer, eu sou doutor. Você não é ninguém. Tem que ter a humildade, doutor Paulo. Tem aquela carteirinha, né? Acadêmico de direito. Exatamente. Você tem que ter a humildade de entender. Você acabou de chegar no espaço, tem gente que conhece muito mais que você está ali para aprender. Então, humildade, pé no chão, que não faz mal para ninguém. Temos uma pergunta aqui do nosso outro estagiário que tem alguma dúvida. E a dúvida é o seguinte: como a pessoa faz para escolher a faculdade o qual quer estudar? Você tem alguma dinâmica, algum conselho, algum mecanismo para fazer essa escolha? Antigamente se tinha muito aquela questão dos testes vocacionais, que o sujeito chegava lá, preenchia um monte de perguntas na escola e ia te direcionando. Mas, na verdade, você tem que ver quais áreas, digamos assim, do ensino fundamental, do ensino básico, você se dá bem. Então, por exemplo, se você não gosta de matemática, não gosta de física, dificilmente você vai para uma parte de arquitetura e engenharia. Se você gosta de língua portuguesa, de história, sociologia, essa parte mais voltada para as ciências humanas, há uma certa tendência a você escolher áreas que trabalhem com isso, como o direito, as ciências sociais e por aí vai. Ou, se então você não gosta dessa parte muito acadêmica, você prefere uma coisa mais ativa,
poderia trabalhar, por exemplo, na questão de educação física, que hoje em dia é uma profissão que vem crescendo muito, justamente pela questão das academias, que hoje em dia tem tudo quanto é lugar. Depende muito da forma como o sujeito se porta. A pergunta, reformulando a pergunta para melhorar. Qual a faculdade, não o curso? Para como você vai escolher a faculdade? Exatamente. Qual 3 coisas fundamentais. Você vê o nível de aprovação dela na OAB. Em segundo lugar, você vê a posição do ranking do MEC, em qual ela está posicionada, qual é o fundamento. E terceiro, o grupo de professores. Se aquelas pessoas que você tem como referência estão ministrando lá. Aí você pode também perguntar, mas Cadu, quem faz a faculdade é o aluno, não é o professor. Mas se você tiver a questão das referências, de figuras que podem te puxar e te inspirar, isso é fundamental. A gente recebeu uma pergunta aqui do nosso telespectador e ele disse o seguinte, que o que você acha, perguntando o que você acha sobre os cursos à distância de direito, o EAD, que teve até um julgamento recente sobre o tema. Sim. Doutor Paulo, são 2 perspectivas distintas. A primeira, nós temos que ter ideia sobre o acesso à informação e a democratização do ensino. Porque a gente sabe que no Brasil você tem desigualdades muito grandes. Então, hoje em dia, se por um lado se tem muitas faculdades de direito, e se poderia assinalar isso como um ponto positivo, dizer, caramba, as pessoas podem hoje cursar o curso de direito, não se tornou um curso tão elitista, eu não posso negar também que essa grande quantidade não vai ser traduzida em qualidade de ensino. Tanto é que hoje em dia se tem vários bacharéis lançados todo semestre ao mercado, e desses bacharéis um percentual muito pequeno vai ser aprovado na prova da ordem. O que demonstra uma falha no ensino. Então, se tem uma quantidade muito grande, mas aí volta até mesmo a questão do ChatGPT. Se o sujeito não souber filtrar e não souber verificar quais são as suas perspectivas, ele vai acabar pagando gato por lebre. Ele vai pagar uma mensalidade um pouco menor, achando que vai aprender, ele vai se iludir, chega no final do curso, 5 anos, e felizmente ele vai ter o mínimo possível para poder ser um bom profissional. Doutor, tu acredita que o ChatGPT irá substituir os estagiários? Na realidade, doutor Paulo, eu acredito que não. Por quê? A gente tem que primeiro partir daquele pressuposto básico, todo mundo fala, que o ChatGPT e a tecnologia ela vai ser só uma aliada, vai auxiliar, mas eu proponho até uma outra perspectiva. A gente tem que lembrar que as pessoas que nasceram no século XXI, elas já têm uma facilidade muito maior com a tecnologia. Isso não é um apreço ou qualquer tipo de demérito para gerações antigas, mas é só a gente conseguir compreender que esse estagiário que já está no século XXI, ele vai conseguir manusear não só o ChatGPT, mas outras tecnologias que venham a surgir, para poder ter um direcionamento e ser mais efetivo. Seja na parte de pesquisa jurisprudencial, seja na própria construção da peça, mas nunca vai substituir ativamente. Você vai trabalhar em conjunto, mas sempre tendo a perspectiva de que, enquanto o advogado ele tem um conhecimento técnico, ele tem a experiência, o estagiário ele tem a facilidade de mexer com a tecnologia. E com isso você vai ter um ganho efetivo. Muito bom, muito bom. Qual que seria uma experiência marcante que você gostaria de contribuir com nossos ouvintes aqui, que você acha que é interessante para os estagiários saberem? Hoje, doutor, a primeira vez que eu pude participar de uma audiência de instrução e posteriormente fiz as alegações finais escritas, e a gente conseguiu uma absolvição, só que 2 meses depois o sujeito faleceu. E aí começou a vir um certo sentimento de culpa, mas será que daria certo se ele não tivesse sido preso? O que aconteceu? E aí é uma coisa que eu acabei aprendendo muito. Você pode até ser um pouco apegado ao cliente, ser afeiçoado, sentir a dor dele, mas que o advogado e o estagiário eles prestam um serviço jurídico. O que vai acontecer posteriormente, você não tem como saber, não é responsabilidade sua. Então, de tentar criar um certo distanciamento e manter um laço apenas profissional. Doutor Carlos Eduardo, doutor, já posso dizer assim, né? Só tá dizendo, mas tudo bem. Estagiário para mim não é doutor, mas tudo bem. Como foi a tua prova da OAB e quais as dicas você deixa para as pessoas que irão prestar o exame? Pois, doutor, a prova da OAB eu fiz 2 vezes. Eu fiz o exame 37, foi aprovado na primeira e não passei na segunda. E aqui vem um problema muito grave, porque eu fui querer escrever as mesmas peças que eu escrevia no escritório no exame de ordem, e são coisas completamente diferentes. E aí, lhe respondendo sobre a questão das dicas. Primeira fase, você fazer a maior quantidade possível de questões, até livros específicos que tem lá 1.000 questões, 2.000 questões. É importante porque você vai entender como a banca pergunta e como você deve observar essas respostas, até mesmo no critério de eliminação. E na segunda fase, o que é imprescindível? Leitura e você aprender a escrever a peça para o corretor. Não é uma peça jurídica, é uma peça meramente de um exame, de um concurso, que às vezes uma pessoa que nem é tão assim especializada na área vai ler, e você precisa ser o mais objetivo possível, não querer ficar inventando muito. Ok, muito bom, muito bom. Essa foi excelente, doutor. O pessoal vai gostar. Você já viveu algum dilema ético-moral dentro do escritório de advocacia? Não, doutor, mas a gente vê muito essas questões com colegas de escritórios que a gente sabe que às vezes querem fazer acertos por fora
e que uma coisa que o doutor Breno sempre me disse: Cadu, nosso nome limpo na praça não tem preço. Tenha certeza disso. Dinheiro fácil, vem fácil, mas também vai fácil. Você tem que aturar as consequências. Então, sempre se pautar na ética. Você vê que o trabalho sério, o trabalho contínuo, ele vai dar resultado e que essas coisas muito fáceis, muito mundanas, é um perigo muito grande para a própria vida do profissional que trabalha na advocacia criminal. Como dizem, né? No direito criminal, o doutor Fabiano Lopes. Você tem duas perspectivas: está vivo e não está preso. Exatamente. Doutor Carlos Eduardo, eu gostaria de agradecer a tua presença. Imagina, doutor, eu que agradeço ao senhor por estar aqui me recebendo, agradecer também a equipe que está aqui gravando. Muito obrigado pela gentileza, pela educação de sempre. Estamos à disposição, viu? Muito obrigado. Até a próxima como advogado já. Se Deus quiser. Obrigado, viu, doutor? Tchau, tchau. Obrigado, Satisfação.